Nesse momento, ainda sob o tema a importância dos controles arrecadatórios como instrumento de maximização da receita, convidamos para compor a mesa debatedora do painel a importância do fisco municipal na apuração do movimento econômico, definição do índice de participação dos municípios, a senhora Cristiane Stolli, fiscal de tributos do município de Joinville. Senhor Ari José Priti, auditor da Fazenda Estadual de Santa Catarina. Senhor Paulo Tsalix, fiscal de tributos de Joinville. Com a palavra, a senhora Cristiane Stolli, fiscal de tributos do município de Joinville, que conduzirá os trabalhos. Boa tarde. A gente vai apresentar a última palestra, tá? Esperamos que a gente tenha o mesmo brilhantismo dos outros palestrantes, tá? Que estava, assim, excelente. Em linhas gerais, conforme determina a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Santa Catarina, o Estado deve repassar 25% da arrecadação do ICMS para as prefeituras. Destes, 15% são divididos igualmente entre os municípios e 85% são distribuídos de acordo com o valor adicionado, ou movimento econômico. O VA serve de base para a elaboração do IPM, Índice de Participação dos Municípios, que determina quanto cada prefeitura receberá mensalmente. Os municípios de Joinville, Itajaí, Blumenau e Jaraguá do Sul, por exemplo, são os 4 com maior valor de VA. Por isso, Joinville, sendo o maior município de Santa Catarina em arrecadação de VA, tem tido o comprometimento do próprio corpo técnico, através da Unidade de Fiscalização de Tributos, para efetuar a auditoria do levantamento do percentual do valor adicionado. E contamos com o experiente apoio dos servidores da Secretaria da Fazenda Estadual, como notável palestrante que aqui irá expor o seu tema. Assim, certos da proveitosa parceria entre o Estado e o município, convidamos o ilustre palestrante Ari Priti, que atualmente exerce a função de assessor do secretário da Fazenda e supervisão da apuração do valor adicionado, e além do fato de ser fiscal de tributos, há alguns anos, desde 2006, só com valor adicionado, a falar sobre o seu tema. Boa tarde. É uma satisfação poder estar aqui, falar nesse evento, principalmente pela questão do valor adicionado, uma vez que hoje estou na supervisão e construção de um sistema de modernização da apuração do índice de participação dos municípios. Eu vou relatar, assim, só situar vocês um pouquinho, do que é o valor adicionado, o que vale a importância dele, para depois a gente falar um pouquinho mais da experiência que eu tenho vivido junto com os municípios, dessa importância do acompanhamento do valor adicionado pelos municípios. Basicamente, já foi colocado aqui que vocês todos já ouviram falar muito de valor adicionado hoje, de índice de participação dos municípios, mas só para relembrar que os 25% do bolo do ICMS é dos municípios. Então, ele já entra na arrecadação, já vai para uma conta específica, e essa conta
dessa conta vai direto para a conta dos municípios diariamente, né? Então, a arrecadação entra, no segundo dia seguinte, os municípios já levam a participação deles. Mas qual é a parcela que cabe a cada município? Quer dizer, os 25 são distribuídos para os municípios do Estado, mas quanto cada um participa, né? Então, a Lei Federal 6390 é a nossa Bíblia, por exemplo. Ela diz como é que o Estado deve apurar o valor adicionado e publicar os índices de participação dos municípios, e diz que o município deve ter livre acesso a todas as informações, né? Aí na Constituição do Estado, fala-se em participação dos municípios através das associações na apuração ou na definição do índice de participação dos municípios. Ela talvez, né, destoa um pouquinho da Lei Federal 6390, mas a gente está tentando cumpri-la as duas, para ver se dá para atender a necessidade dos municípios, né? Aí nós temos a Lei 7.721, que puramente diz assim, aliás, a Lei Federal 6390 diz assim, no mínimo, do índice de participação dos municípios, no mínimo, 75% deve ser proporcional ao valor adicionado. Aí Santa Catarina definiu na Lei 7.721 que 85% será pelo valor adicionado e 15% em parcelas iguais. Abaixo da lei, a gente criou um decreto, o governador assinou um decreto em 2010, estabelecendo um grupo de acompanhamento da apuração do valor adicionado, o que não impede que cada município faça o seu acompanhamento. Aqui, quando se fala em grupo de acompanhamento e apuração, é para atender aquela disposição da Constituição do Estado, né? E nada impede ter alguns municípios não participarem deste GAVA, mas também acompanharem o seu valor adicionado, e este é o principal objetivo de eu estar falando aqui hoje, né? Aí nós tínhamos várias portarias que tratavam de alguns assuntos, e agora esse ano a gente tentou consolidar toda aquela legislação numa portaria única, e aliás, inovar, ou melhor, eu acho que tem gente há 40 anos participando da apuração do valor adicionado e as regras nunca estavam escritas. Agora a gente está escrevendo as regras da apuração, né? O que deve contar, como tem que contar, quando deve contar, né? Isso dá uma segurança para todos os municípios, porque na medida em que você acompanha o teu valor adicionado em casa e você se depara com uma determinada situação, você olha para a portaria 233, se enquadrou lá, você já sabe que você tem o direito de pedir, e se não levar, você pode ir para a segunda instância, e você tem a certeza que, você tem uma convicção, eu diria assim, que você vai levar, vai ganhar esse valor adicionado. Só não vai levar se tiver algum motivo ou outro, ou dizer a prova é inconsistente, etc., alguma coisa, um outro fator. Mas se você comprovar adequadamente, você tem todo o direito, né? Que antes não existia, dependia da vontade de cada um, de quem lia e de quem tratava a informação. O que, diria assim, não é do princípio do direito, o princípio da administração pública, né? Bom, especificamente, nós vamos tratar de valor adicionado. Como o valor adicionado eu diria assim, o ICMS é a principal fonte de receita dos municípios, e o valor adicionado entra na composição desse índice muito fortemente, nos 85% do índice. Aliás, nós somos o único estado do Brasil que eu conheço, eu acho que não tem mais nenhum outro, de 15 que eu analisei, não tem um que passa dos 75% de valor adicionado. Santa Catarina ainda tem 85%. Os outros municípios, os outros estados já têm fatores populacionais, fator de educação, alguns fatores sociais, incluídos na composição do índice. O nosso é muito seco, né? Igualitária e valor adicionado. Mas também não é esse o nosso objetivo. Aqui o objetivo é despertar para a necessidade de acompanhamento. E ali na 6390, quando diz que o valor adicionado corresponde a cada município, das saídas acrescidas dos serviços prestados no município, deduzidas as entradas no ano civil, e 32% sobre a receita bruta das empresas optantes ao Simples Nacional.
Basicamente é essa teoria. Aí depois tem inúmeras outras condicionantes que a gente trabalha e eles estão descritas no artigo 4º da portaria 233. Então lá a gente detalhou cada situação para vocês poderem ler, entender e não precisar perguntar lá para o Ari, não precisar pedir para o Paulo, pedir para fulano, posso pedir, será que é EVA ou não é? Não, você lê lá, pode requerer, né? E o valor adicionado, claro, para evitar quedas bruscas de um município de um ano para o outro, é feito a média de 2 anos. Isso está prescrito também na Lei 6390, né? Com base nessa legislação, quer dizer, antes da existência da portaria, a gente construiu uma apuração bastante simples, de fácil compreensão e entendimento, e eu coordenei toda essa apuração nesses 6 anos que estou à frente do sistema, para poder ser de fácil compreensão, fácil entendimento. Então, qualquer um fiscal de vocês que hoje entrar no sistema, lendo a portaria ou pegando o sistema de apuração, brincando um pouquinho nele, em pouquíssimo tempo, pouquíssimo mesmo, vai compreender e entender toda a apuração. Outro princípio que a gente construiu o sistema para que seja acompanhado durante o ano. O valor adicionado precisa ser acompanhado no momento da ocorrência dos fatos. Não adianta nós trabalharmos como nós tínhamos até o ano 2005, em que os municípios se apuravam o valor adicionado, o Estado fechava as contas, né? Em 31 de março, toda a contabilidade fechada, daí os municípios entravam, eu ganhei pouco, vou pedir valor adicionado. Quer dizer, aí é tarde, a empresa não muda mais nada, né? Então, por isso que a gente colocou que deveria ser acompanhado durante o ano. Acesso online, eu não quero ficar lá o Estado ficando dando relatórios em papel cada dia, cada vez que alguém solicitar. Então, você olha na internet, acompanha de casa. Hoje isso já não é mais novidade, mas em 2002, quando a gente falava nisso, era uma grande novidade, né? Outro detalhe, os valores que as empresas declaram, o PGDAS, a DIME, não se mexe. A mesma prestação de contas que as prefeituras inserem no sistema, né? Aí a gente possibilitou umas consultas, extração de dados, para você poder brincar em casa, estudar e trabalhar ao seu modo, né? E principalmente configuração, parâmetros de necessidade de intervenção mínima, né? E qualquer intervenção que é feita, todos possam ver. Quer dizer, se o Ari dá um valor adicionado lá para Araranguá ou de São Miguel do Oeste, pode acessar e pode enxergar o que é, ler aquele resuminho e poder questionar ou duvidar do valor, para evitar que alguém possa dizer assim, olha, para aquele lá eles estão dando tudo, para outro não estão dando nada, né? Então cada um pode ler o que é feito, né? Aí como é que funciona? Durante a semana ou todo dia entram as DIMES, os PGDAS-D, a produção primária, e no final de semana a gente acumula os valores. E aí o segredo só pode ser modificado por ajuste manual. Então já tem um pré-índice para 2012. E aqui eu estou querendo demonstrar para vocês a importância, a composição do valor adicionado. Aquela primeira coluna é indústria, comércio e serviços, né? 70% a 73% da composição do valor adicionado é produzido pelo comércio, indústria e prestadores de serviço, as empresas normais, as empresas do Simples Nacional. As empresas transportadoras, o transporte, representa em torno de 5%, a telecomunicação e energia representa em torno de 8%, e a produção primária entre 13% e 15%, 13%, 14% e 15%. Então vejam a importância que é a indústria e comércio dentro do contexto da acompanhamento do valor adicionado. Estou querendo despertar isso para vocês verem aonde que vocês vão agir, né? Não adianta nós procurarmos muito no transporte, porque o nosso bolo está na indústria e comércio, né? Quer dizer, não é que não adianta, não é, no transporte, mas é mais produtivo e na indústria e comércio, né? E por que vocês devem acompanhar? Qual é o nosso objetivo daqui de falar para vocês, né? Primeiro, nós do Estado, né, eu não consegui acompanhar toda a palestra do Rovares ali antes, mas para nós interessa a tributação. Eu ouço isso muito dos meus colegas auditores. Eu vou exigir do cara emitir nota fiscal, que se eu perceber que ele omitiu receita, para nós ainda lançamos ele dizendo que aquela pouca mercadoria tributada que ele vendeu,
que ele deixou de, quer dizer, aquela receita que ele omitiu, ainda é daquela tributada. Nós não estamos dando bola, eu estou falando assim em termos, como é que nossos colegas tratam, como é que nós do Estado tratamos, né? Nos interessa a tributação. Para vocês, municípios, interessa o quê? O faturamento da empresa. O local da operação, para nós não interessa muito. É devido para Santa Catarina ou não é? E aí nós cobramos, ou não cobramos, né? Para vocês interessa muito, se é no teu município, se é no município vizinho. E se vocês analisarem hoje, muitas vezes vocês vão comprar numa loja, o cara faz o pedido pela internet e a nota vem lá de Curitiba, vem lá de Blumenau, vem de Navegantes, né? Quem já não se surpreendeu com isso? Quer dizer, poxa vida, e onde é que está o nosso valor adicionado? Para mim, para o Estado, as denúncias vêm, nós nem damos bola. Vindo a tributação, o resto, né? Agora, para vocês isso é importante, né? Então, quando nós percebemos uma omissão de registro de saídas, se nós não conseguir vincular a algum produto tributado, nós nem damos bola, né? Não é que não damos bola, eu estou dizendo, estou exagerando um pouco, né? Claro que vai ter momentos que nós notificamos, né? Mas dificilmente nós abrimos um processo de fiscalização para isso, né? Para vocês é muito importante, substituição tributária, a isenção. Eu deparei com muito posto de combustível, valor negativo, 3, 4, 5 anos. Tu acha que nós, do Estado, vamos correr atrás do cara para pegar aquele pouquinho da conveniência? Porque o combustível está pago desde a origem, né? Agora, para vocês é muito importante, né? Tem muito posto de combustível com valor negativo. Então, acho que para vocês dá um plus muito interessante. Outra questão importante para nós, que eu vi muitos colegas nossos não dar bola, o uso do enquadramento da operação no Código Fiscal de Operação e Prestação Adequado. O nosso colega olha o Código Fiscal quando envolve algum TTD, algum tratamento tributário diferenciado vinculado a esse TTD, alguma situação específica que ele faz um controle em cima desse CFOP, fora disso, está tributado? E não foi um colega que me respondeu isso. Mas Ari, está tributado? O que eu vou fazer? Para que eu vou perder tempo com isso? Eu vou atrás daquele outro que não está tributando. Com justa razão, né? Porque nós vamos atrás da cobrança do imposto, né? Eu não posso exigir que o nosso auditor fiscal vá atrás daquele correção de CFOP quando tem imposto a buscar numa outra empresa, né? E para vocês isso é muito importante, né? Eu vejo a negativo que eu já falei para vocês, que eu acho que é assim uma fonte de busca de valor muito interessante, né? Bom, ali dentro desse aspecto, eu queria ainda aproveitar os últimos minutos, algumas pequenas experiências que eu vivenciei. Nós tínhamos uma empresa lá da região de Joaçaba, que adquiria veículos da fábrica, a fábrica fazia a retenção de ICMS normalmente, e ela registrava no ativo imobilizado. E aí vendia como ativo imobilizado. Entenderam? Onde é que o ativo imobilizado, as operações com imobilizado não entram no cálculo do VA, no cômputo do VA. E o imobilizado dele apresentava lucro. Aí eu acionei um colega nosso, ele diz assim, não, está tudo tributado na fonte, na origem, não tem problema nenhum, Ari. E escreveu, não tem problema de tributação nenhuma, né? Mas eu queria que ele olhasse a questão do município. Só tivemos êxito quando nós chamamos o empresário lá para Florianópolis, o representante do município trouxe ele lá comigo, e nós sentamos e eu expliquei para ele da importância do valor adicionado para o município, e que aquilo não estava contando. E aí, como ele já estava recebendo algumas pressões do Detran, ele mudou o procedimento, né? Aí ele corrigiu. Então são pequenos detalhes assim que a gente vê. Outra questão que a gente percebe muito, a empresa muda muito de endereço durante o ano, né? Florianópolis, São José para Palhoça, né? Nós tivemos um caso agora, um fiscal municipal me mostrou semana passada, a empresa trabalhou 7 meses, mas ela estava cadastrada em outro município, né? Mas ficou 5 meses sem operação, enquanto ela estava se mudando para o município dele. Aí, quando ele requereu o valor adicionado, não sei o que ele errou de comprovações, foi dado 7/12. Na verdade, ela só trabalhou 7 meses. Aí, quando vi os documentos, eu disse para ele assim, meu cara, tu tem que ir para a segunda instância. Agora, junte melhor as provas, não sei o que tem no processo, que todo ele é teu direito,
né? E fomos constatar que a mudança ocorreu em dezembro e não em maio. Ele tinha como registro de maio, não sei o que ele pediu lá. Então, pequenos detalhes que às vezes fazem uma grande diferença, né? Então, isso eu quero dizer para vocês, que vocês são importantes, e nós estamos cada vez trabalhando mais na parceria. Nós já estamos fazendo até um convênio de cooperação para verificação da fiscalização da mercadoria em trânsito, né? Onde vocês podem ser grandes parceiros nossos do Estado, né? Era isso que eu tinha assim para colocar, para despertar essa necessidade, né? Essa importância. A gente podia ficar ali um dia relatando histórias e fatos que ocorreram, né? Mas eu acho que esse é o menos importante. O mais importante é despertar esse interesse de acompanhar. Muito obrigado.